conversando agora ao vivo com o líder da bancada do DEM na Câmara dos Deputados. Efraim Filho está com a gente ao vivo do nosso estúdio em Brasília. Deputado, boa tarde, bem-vindo à CNN. Muito obrigada por nos atender hoje. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Glória. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Uma satisfação poder participar nessa segunda-feira, né, que se imaginava iria ser uma segunda-feira tranquila nos bastidores da política, retomada dos trabalhos, da agenda da Câmara dos Deputados, mas realmente a entrevista do ex-presidente Rodrigo Maia surpreendeu, veio com um tom acima do esperado, né, algumas críticas ali, até mesmo na pessoa física, né, do presidente ACM Neto, do governador Ronaldo Caiado, foram os principais alvos, né, na entrevista, e fez com que a própria bancada emitisse hoje uma nota trazendo aí elementos, né, e avaliações do processo e que a gente pode conversar e se aprofundar sobre eles aí nesse momento. Queria começar te perguntando como é que vocês avaliam as críticas que foram feitas ao partido, principalmente sobre o ex-presidente da Câmara dos Deputados ter dito que o partido voltou para a extrema-direita. Olha, o Democratas ele segue numa posição de independência, que significa votar as matérias e aprovar com as quais nós temos identidade na agenda, e aí eu falo claramente da agenda econômica, né? O Democratas tem se posicionado a favor das reformas, tem votado, inclusive, temas da macroeconomia, está aí a autonomia do Banco Central, a nova lei cambial, o projeto que regulamenta o superendividamento, o novo marco legal, né, do setor de óleo e gás, o marco do saneamento. Então, o Democratas tem preservado essa independência na agenda econômica claramente de centro-direita, né, e tem preservado a liberdade de divergir e votar contra em matérias de costumes, por exemplo, aonde o Democratas se posiciona contrário. O que aconteceu realmente ficou muito claro, inclusive na fala do ex-presidente Rodrigo Maia, era que ele sim queria e acreditava, isso é natural e é legítimo, é a visão dele de mundo, né, de que uma frente ampla com partidos de centro e da esquerda seria o caminho para 2022 e não conseguiu a maioria legítima no Democratas. O Democratas não compôs o bloco que desejava Rodrigo Maia porque ele errou na condução do processo, não conseguiu formar essa maioria e de forma pública veio cobrar o presidente ACM Neto que tivesse entregue essas assinaturas independentemente da vontade da maioria. A bancada reagiu, disse que a partir dali não poderia seguir e o presidente Rodrigo Maia ficou isolado no processo e veio com esse tom acima, né, da média. Então, Democratas tem uma posição clara, é da sua origem, é do seu DNA, é um partido de centro-direita que tem uma agenda econômica muito clara, a defende e não iria abrir mão, né, das suas convicções para seguir o rumo da frente ampla defendida por Rodrigo Maia. Deputado, Rodrigo Maia falou muito sobre a questão de traição e, inclusive, o pai dele, o ex-deputado César Maia, também tuitou, né, uma máxima da política. A política ama a traição e odeia o traidor. O senhor acha que houve traição? É uma grande injustiça essa acusação feita pelo Rodrigo. Ele sabe que eu fui um dos que acompanhei ele até o último momento, como líder da bancada, conversando, fiz diversos alertas a Rodrigo Maia, inclusive de própria fala dele comigo, ele reconheceu, disse: Efraim, várias vezes você me trouxe esse alerta e eu negligenciei, não dei atenção, deixei passar, porque achava que não seria um problema conseguir a maioria dos votos na bancada. Então, essa acusação de traição, na verdade, é uma tentativa de terceirizar a responsabilidade pela ruína do bloco, né, do candidato Baleia Rossi, tentar dar ao Democratas a conta da derrota do Baleia. Essa conta não é nossa, nós não aceitamos. O Democratas saiu vitorioso do processo de eleições no Senado Federal, comandará uma das casas com o senador Rodrigo Pacheco, permanecerá no protagonismo, na condução da agenda do Brasil pelos próximos 2 anos. Então, para manter a narrativa de que de que não aceitou a derrota e de que foi traído, o Rodrigo Maia ele faz essas acusações
que nós, na verdade, sabemos que o que faltou a Rodrigo foi ter a maioria na bancada. E na democracia, maioria não se impõe, maioria se conquista. É até lamentável ver na entrevista, muitas vezes, e o Rodrigo repetiu isso mais de uma vez, queria que a cúpula do partido impusesse que a bancada seguisse o desejo de Rodrigo. Isso sim seria ato antidemocrático. E a bancada prevaleceu a maioria era não seguir com o bloco de esquerda e o Democratas, até voltando à primeira pergunta, fechando, né, esse raciocínio, escolheu o campo, né, da centro-direita, o campo de uma bancada que está próxima, né, do agronegócio, tem inclusive a ministra Tereza no Ministério da Agricultura, a bancada que tem seus setores evangélicos, uma bancada que tem esse viés de centro-direita e não houve traição, houve, na verdade, falta, né, de maioria para que Rodrigo pudesse conquistar o apoio a seu bloco. Os nossos analistas também têm perguntas para o senhor. Vamos começar pelo Yuri Pita. Vai daí, Yuri. Legal, obrigado, Roberta. Boa tarde, deputado, obrigado por estar conosco. A gente viu na esteira, e mesmo antes dessa entrevista do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que o governador aqui de São Paulo, João Dória, já está ali, fez convites para ele e para o vice-governador, Rodrigo Garcia, migrarem do DEM para o PSDB. Fala-se também da possibilidade do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é próximo de Rodrigo Maia, também ir para outro partido acompanhá-lo na saída do Democratas. Eu queria uma avaliação do senhor. O senhor acredita que deve haver essa debandada? Há uma preocupação do partido com isso? E caso esses integrantes, essas pessoas, Rodrigo Garcia, Eduardo Paes, vão para o PSDB a convite de João Dória, isso afasta de vez o DEM de uma eventual candidatura de João Dória à presidência da República em 2022? Ô Yuri, eu não acredito que vá haver outra saída, alguém acompanhando o deputado Rodrigo Maia nesse movimento, pelo menos na bancada dos Democratas, com os outros 30 deputados, não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Referente a Rodrigo Garcia, o vice-governador de São Paulo, na própria bancada paulista do Democratas, são 5 deputados, nenhum deles, né, manifestou esse interesse, muito pelo contrário, a escolha, né, do membro Democratas para compor a mesa diretora dos trabalhos da Câmara dos Deputados é o deputado Alexandre Leite, é um deputado de São Paulo, foi a escolha da maioria da bancada, mostrando que já nesse pós-eleição, né, nós fizemos gestos de reorganização partidária, deliberamos com coesão, com unidade. O Democratas reorganiza a sua bancada, fez a recondução, né, do meu nome para a liderança em 2021. Então eu vejo um ato isolado, né, um movimento isolado do deputado Rodrigo Maia, de forma legítima. Ele quis manter essa narrativa, né, que teria sido abandonado pelo Democratas, mas não tem sido acompanhado por outros membros da bancada nessa mesma narrativa. E sobre 2022, governador João Dória? 2022 será tratado em 2022. Esse foi um outro ponto de consenso na bancada. Foco em 2021 é no trabalho, é na agenda. Economia e saúde serão prioridades. Na saúde é a questão do plano de imunização, vacinação. Na economia é a questão do crescimento econômico, geração de empregos. Então, formação de chapas, alianças, eleições é tema somente para 2022. A bancada também se reuniu nesse sentido, até para dar suporte e se solidarizar na confiança da condução do presidente ACM Neto. Essa antecipação desse debate 2022 surgiu por provocação do próprio Rodrigo Maia nesta entrevista, né? Jamais esteve na decisão da bancada antecipar ou qualquer decisão, né, de apoio ou não a Baleia Rossi, não envolveria 2022. Quem trouxe esse tema para a mesa foi o deputado Rodrigo Maia. Você tem partidos que estão hoje no arco de aliança de Arthur Lira, que não é nem o caso do Democratas, e que nem sequer anteciparam sua posição. O PSD de Gilberto Kassab, o Republicanos do deputado Marcos Pereira, nenhum deles diz que por estar no arco de aliança de Arthur Lira, estará apoiando ou deixando de apoiar o presidente da República. Por que o Democratas teria que antecipar esse movimento agora? Bancada Democratas definiu. Foco em 2021 é trabalho. Por isso eu acredito que há espaço, sim, para a permanência
do vice-governador Rodrigo Garcia, para o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né, além de outros nomes que querem permanecer no Democratas, fazer esse debate, a travessia desse ano, pensar e opinar nas escolhas para 2022. Esse será o caminho. Alianças e chapa eleitoral só discutiremos em 2022. Obrigada, Yuri. Vou chamar aqui para a conversa também a nossa especialista Renata Agostini. Vou pedir só para o deputado Efraim Filho ser um pouquinho mais conciso nas respostas por causa mais do nosso tempo de telejornal. Deputado, agradeço muito a sua participação aqui. Oi, Renata, pode falar. Oi, líder, boa tarde. Vou tentar ser breve também na minha pergunta. O presidente do DEM, ACM Neto, quando falou à Folha de São Paulo sobre possíveis apoios para 2022, isso antes de Maia colocar esse tema, disse que o DEM poderia apoiar de Bolsonaro a Ciro Gomes, que é do PDT, está no campo da esquerda. Onde o DEM se coloca? O senhor falou que é centro-direita, o DEM está em qual espectro ideológico nesse momento? E segundo, se o DEM não é de direita, onde hoje a bancada está disposta de fato a fazer uma oposição ao governo Jair Bolsonaro, que é um governo de direita? Olha, Renata, o posicionamento hoje no espectro político da Câmara dos Deputados, o democrata está na centro-direita, falamos sobre isso na primeira parte da entrevista. Nós temos uma base dentro, né, da bancada da Câmara de deputados, por exemplo, que são ligados ao agronegócio, é o caso dos deputados do Paraná, do Goiás, entre outros. Nós temos deputados da base evangélica, muito forte também do ponto de vista conservador, é o caso da bancada do Acre, do próprio Rio de Janeiro, São Paulo. Então é preciso conviver com essa pluralidade, é preciso conviver, né, dentro dessa democracia de forma legítima, e foi isso que aconteceu, não deu para o deputado Rodrigo Maia levar a bancada para onde não queria. Então, Democratas hoje é um partido de centro-direita que tem um foco na agenda econômica de crescimento para o Brasil, de fazer esse país voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, recuperar os empregos perdidos, tem a independência para divergir do governo nas matérias com a qual não concorda, e eu acho que é esse o tom para 2021. A agenda de trabalho, aprovar a agenda econômica e liberdade para divergir sem caracterizar o partido como fazendo uma oposição direta ao país. Quais são essas matérias que o DEM pode, então, fazer oposição ao governo Jair Bolsonaro? As matérias da ordem de costumes, por exemplo, nós temos algumas dificuldades com homeschooling, por exemplo, que é o ensino infantil dentro da casa, sem precisar ir às escolas. Esse é um tema que tem levantado muito polêmica, por exemplo, e é defendido pela base bolsonarista. Então, o Democratas vai, passo a passo, saber escolher como se posicionar em cada uma dessas matérias, sem estar com a condição de ser base aliada ou a obrigação de defender os projetos do governo em qualquer tempo. Isso não existe. O Democratas preservou a sua independência e irá votar de acordo com a agenda. Muito obrigada por participar aqui junto com a gente. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Efraim Filho, a líder do DEM na Câmara dos Deputados. A gente agradece sua participação aqui no CNN 360. Uma boa tarde. Boa tarde, Roberta, Glória e a todos os telespectadores. Obrigada, deputado, pela entrevista ao vivo aqui com a gente.